Gente, a gente precisa ficar atento com o inverno, com os nossos bichinhos. Tem gente que encapota demais o bichinho, coloca muita roupa, sufoca. Tem gente que deixa os bichinhos passarem frio. E tem algumas doenças que dá para ser prevenidas, viu? Eu convidei aqui a Luísa Padovani, que é veterinária, e vai tirar as nossas dúvidas sobre esse assunto. Tudo bem, Luísa? Tudo bem, boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Obrigada por ter vindo, viu? Quais são as principais doenças no inverno que a gente tem que ficar mais atento? Bom, Fernanda, com a chegada do inverno, associada a uma baixa umidade, já é esperada a manifestação das doenças respiratórias. E com os cães e com os gatos isso não é diferente. Então, o ar seco, ele resseca as vias aéreas, compromete a proteção natural do nariz e isso facilita a entrada de vírus e bactérias. Além disso, o ar seco, ele dificulta que as partículas, o ar seco, ele também não deixa as partículas dispersas no ar e elas ficam mais tempo nesse ar seco, tá? Então, tudo isso, claro, associado a uma maior resistência dos agentes envolvidos nessas infecções a temperaturas mais baixas, tá? Então, no caso dos cães, a gente tem que se atentar e se preocupar principalmente com duas doenças com a chegada do inverno. A traqueobronquite infecciosa canina, que é conhecida como a tosse dos canis, e a sinomose canina. Então, a tosse dos canis, ela é causada tanto por vírus quanto bactéria, e a gente tem o parainfluenza e o adenovírus canino tipo 2 envolvidos, e a bactéria Bordetella bronquicéptica. No caso da sinomose canina, ela é causada por um vírus, que é o vírus da sinomose canina. No caso dos gatos, a gente tem que se atentar nesse período ao complexo respiratório felino, que também é conhecido como a gripe dos gatos. E é claro que nesse período seco e de inverno, as crises de asma para aqueles gatos que sofrem com asma felina também ficam mais intensas e prejudicadas. E quais são os sinais, então, que a gente tem que ficar atentos? Olha aí, a gente está vendo a Chanelzinha tranquila. Daqui a pouco já chega o inverno, ela vai ter que estar com uma roupinha já, né? Que as mães ficam doidas. Mas quais os principais sintomas que a gente tem que ficar atento fora a tosse? Porque tosse já é um alerta, a gente já fica, né, acende o alerta vermelho aí. Isso. No caso da tosse dos canis, ela começa uma tosse, como o próprio nome diz, o principal sinal clínico é a tosse, é uma tosse alta que pode ou não ser produtiva, ou seja, pode ou não ter secreção e que na maioria das vezes tem um aparecimento de forma súbita. Então o proprietário geralmente vem à clínica se queixando de que esse animal está engasgado, porque as crises de tosse se assemelham muito ao engasgo. Inclusive esses cães podem até vomitar após crises intensas da tosse dos canis. Tá? Eles também podem apresentar espirro, os sinais eles costumam ser mais brandos nessa doença. Inclusive eles podem se resolver sem nenhum tratamento de 5 a 7 dias, de 7 a 10 dias, perdão. É claro que a gente não espera porque essas crises causam um incômodo muito grande, tanto para o animal quanto para o proprietário, tá? Já no caso da sinomose, que é uma doença grave com uma alta taxa de mortalidade, além do vírus da sinomose poder acometer o sistema respiratório, ele também pode acometer o sistema digestório, o sistema nervoso e ainda causar lesões dermatológicas. Então, por isso, os sinais clínicos eles são muito variáveis. O animal pode apresentar vômito, diarreia, perda de peso progressivo, pode apresentar, então, secreção ocular, nasal, tosse, espirro compatíveis com pneumonia e podem também apresentar sinais clínicos em decorrência de acometimento do sistema nervoso. Então, esses animais podem apresentar convulsões, dificuldade de caminhar com os membros posteriores, e inclusive a perda do movimento desses membros, tá? Tem alguma doença, assim, que é mais propícia no inverno para alguma raça determinada? A tosse dos canis e a sinomose, por se tratarem de doenças infecciosas, a gente não tem predisposição racial, tá? A gente tem o aparecimento, como a gente está conversando no inverno, onde a gente vê uma frequência maior, mas a gente não tem predisposição racial, visto que se trata de infecção. Então, se a gente não previne, qualquer animal, em qualquer faixa etária, pode adquirir, exatamente, está sujeito à doença. E qual é o contágio dessas doenças? Bom, o contágio dessas doenças se faz por contato direto com animais contaminados e também através do ar que já é contaminado, que já esteja contaminado. E a transmissão? Exato, a transmissão é pelo contato, né? A transmissão e o contágio é praticamente a mesma coisa. Então, o contato com secreção ocular, com secreção nasal e, como a gente já falou, até mesmo o ar é capaz da gente
transmitir a doença. E como que a gente pode evitar essas doenças? Bom, pessoal, a sinomose, ela tem prevenção, a gente está falando de uma doença de alta mortalidade, uma doença grave, com tratamento inespecífico. Então, a única forma da gente prevenir de forma eficaz essa doença é através da vacinação. A gente deve fazer essa vacinação nos filhotes, com um protocolo de 3 doses, depois um reforço anual, certo? E no caso da tosse dos canis, a gente já tem vacinas no mercado também, a gente tem tanto na forma injetável quanto intranasal, fazemos protocolo de 2 doses nos filhotes, com reforço anual também nos adultos. Essa vacina ela não é considerada essencial, mas existem indicações específicas e é opcional. Aquele proprietário mais dedicado que quer fazer a vacina, mais preocupado, a gente tem à disposição já no mercado. Mesmo porque a gente já está ouvindo falar que o inverno esse ano vai ser rigoroso, né? Então, os proprietários que já corram atrás dessas vacinas aí. A gente deixa um pouquinho os gatos de lado, mas para os gatos vale a mesma coisa. Os sinais clínicos, tosse, espirro, secreção nasal e ocular, no caso do complexo respiratório felino. E a gente também tem uma vacina no mercado que protege e previne o complexo respiratório felino. Que beleza. Que bom, que ótimo. Adorei, viu? Muito obrigada, viu? Pessoal, se tiverem dúvidas, eu vou deixar o meu contato com a produtora. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, ligar na clínica também, a gente está à disposição. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a você, mesmo. Fernanda.